Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de questões polêmicas e desafios na contratação de empresas estatais. Então nessa aula a gente vai falar sobre a rescisão de contrato. A lei das estatais, diferente da lei 8666, ele diz, é cláusula obrigatória a previsão dos casos em que um contrato vai ser rescindido, ok? Ou vai ser alterado, ponto, ok? Então ele não tem um rol, né, do que pode gerar essa rescisão de contratos. Então, nesse sentido, como os contratos de estatais, elas têm que seguir os preceitos do Código Civil, eu começo esse tema falando no Código Civil sobre regras de distrato de contrato. Então, lá no Código Civil, ele vai falar da rescisão, usa esse termo distrato, e ele define o distrato como rescisão ou anulação de um contrato que foi pactuado entre as partes. Esse distrato, ele pode ser consensual, todo mundo concorda, ou o Código Civil tem a previsão da rescisão unilateral. Unilateral, ela acontece, né, nos casos em que a lei define claramente e opera mediante denúncia notificada à parte. Então o cara não pode falar, opa, rescindi. Não, existe aí todo um processamento, uma notificação para isso acontecer. Ou ainda, quando o contrato, veja, quando a lei permite, e você tem um outro caso de distrato unilateral, quando o contrato já prevê isso, ok? Então, olha, o contrato fala, vai acontecer esse distrato unilateral nas seguintes condições, ok? Então, existe essa figura no Código Civil do distrato unilateral. A lei diz ou o contrato diz. Então, as estatais têm que vão operar exatamente nesse sentido, nessa possibilidade que a lei diz e também o Código Civil. Então, analisando os regulamentos internos de licitação de algumas estatais, o que a gente verifica? A lei das estatais é genérica, o Código Civil é genérico e o que os regulamentos fizeram? Beberam da fonte da lei 8666. Então, se você pesquisar aí vários regulamentos de estatais, várias delas repetiram o que estava lá no artigo 78 da lei 8666. Então, vamos recapitular esse artigo. Então, no artigo 78 da lei 8666, e veja, né, ressalvado as questões de cláusula exorbitante, né? Então, veja que faz todo sentido, tá? Mesmo que seja uma lei nova, mesmo que a lei das estatais seja de 2016 e a lei de licitação de 93, esse tipo de condição para rescindir um contrato faz todo sentido. Veja bem, não tem dúvida, é até óbvio, né? Então, diz lá o artigo 78, não cumpriu as cláusulas contratuais, não cumpriu a especificação, não cumpriu o prazo. Vou rescindir o contrato? Vou. Tem uma cláusula do contrato que foi irregularmente cumprida por uma especificação, por um prazo. Cumpriu, não cumpriu ou cumpriu de forma irregular, vou rescindir o contrato. Faz todo sentido. Lentidão no cumprimento do prazo, levando a administração a, olha, eu preciso daquela obra, está num ritmo muito devagar, nesse ritmo não vai chegar onde eu preciso, eu vou rescindir o contrato. Ou seja, não cumpriu o prazo na velocidade adequada. Da mesma forma. Veja, esses três primeiros dispositivos fazem todo sentido. Atraso injustificado do início da obra. Olha, eu tenho um cronograma a cumprir, está demorando demais, eu preciso começar, senão eu não vou chegar. Vou paralisar a obra, vou paralisar o serviço, vou paralisar o fornecimento, sem justa causa e sem avisar. É causa de rescisão? Para mim, faz todo sentido isso. Subcontratar total ou parcialmente. O cara ganhou a licitação, o camarada assinou o contrato, na prática quem está executando? Outra empresa. Opa, peraí, né? Então vou rescindir o contrato com você, vou contratar o outro, né? Então eu transferi esse objeto para outrem, não pode. Também, salvo naqueles casos previstos em lei. Ainda no artigo 78, ó, o desatendimento das determinações regulares do fiscal. Então o fiscal disse, vamos meu filho, vamos fazer. Ah, não vou não. Né? Faltas reiteradas na execução, também. Decretou falência, está insolvente, vou ficar com esse contrato? Não vou.
dissolveu a sociedade, a empresa não existe mais. O contratado morreu, é uma pessoa física e morreu. Vou continuar o contrato? Não. Pessoal, veja, até aqui, nesses dispositivos, está errada essa repetição da Lei 8666? Não, faz todo sentido, é até óbvio, né, que tudo isso sejam incorporados pelas estatais. Mesmo em contratos privados, faz todo sentido esse tipo de exigência. Continuando. A alteração social ou a modificação da finalidade da empresa. Olha, eu contratei uma empresa porque ela dizia, tinha uma especialidade, sabia fazer isso, e ela alterou, ela mudou para outro ramo. Recentemente, eu até tive um caso bem interessante, vou pegar um caso pessoal, eu tenho como hobby trabalhar com marcenaria, então tinha uma empresa que fornecia puxador, e eu adorava os puxadores dessa empresa. Hoje eu entro no site dela, ela vende bijuteria. E aí, imagina que eu tivesse comprado um puxador. Eu vou continuar com esse contrato de fornecimento? Não, porque mudou o objeto social dessa empresa. Então, eu tenho que rescindir esse contrato de fornecimento de puxadores e que ela nem produz mais esse determinado equipamento. Outro, e aqui tem já uma questão de um pouquinho aí de cláusula exorbitante. Ó. Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e determinadas pela autoridade máxima da esfera administrativa. Esse aqui é um que você já vê com alguma adaptação nos regulamentos, né? Esse interesse público não é bem assim, né? Isso precisa ser muito bem comprovado do porquê que isso vai estar afetando a contratação. E a supressão por parte da administração de obras, serviços e compras acarretando a modificação. Então veja, né? Olha, lembra que para eu suprimir abaixo, além do limite de 25% ou 50%, é possível? Sim. É permitido? Sim, mas isso tem que ser consensual. Na lei das estatais isso já é consensual sempre. E pode ser que a empresa fale, olha, nesse caso caiu tanto que não vale a pena mais para mim ficar com o contrato, então quero rescindir. Então, caso não haja esse consenso, não haja essa concordância, é causa sim de rescindir a contratação. Pessoal, alguma dúvida, alguma questão controversa, alguma questão polêmica? Na minha visão, não. Então, esses regulamentos de estatal repetirem esses termos da Lei 8666, na minha visão, sem nenhum problema. É até óbvio, faz todo sentido esse tipo de exigência. Também a suspensão da obra, né? Então, olha, eu tive aqui um caso de suspender, a administração falou, suspende, eu estou sem orçamento, algo do tipo, e a empresa fala, olha, está demorando demais, eu estou precisando dos recursos, do maquinário que está ali, da equipe que está alocada, e eu vou rescindir o contrato, né? Não tenho interesse em permanecer. Beleza, sem nenhum problema. Atraso de pagamento, esse é um tipo de cláusula que já não existe mais na lei das estatais, né? Isso não faz parte do privado, porque no mundo privado, no mundo público ele fala, a empresa tem que bancar até 90 dias sem reclamar. Nos contratos civis isso não acontece. Você já tem desde o início previsão de pagamento de atualização monetária no caso de atraso. Então esse é um tipo de exigência lá desse dispositivo 15 que a gente não vê no regulamento de estatais. Também, a administração tinha que liberar a área para fazer uma obra e não liberou. A empresa fala, olha, está demorando demais, eu aloquei recurso, eu vou usar esses equipamentos em outro lugar, não vou continuar. Você não cumpriu a sua parte, a administração. Aconteceu um caso fortuito, a força maior, regularmente comprovado, então é o caso. Né? Eu ia fazer determinada obra, começou a pandemia, por exemplo, uma força maior que fechou tudo, então não vou poder fazer mais. Eu ia comprar um determinado insumo lá da China e, olha, eu ia te entregar esse insumo, só que a fábrica lá fechou, não vou conseguir te entregar mais. Pô, realmente, isso aconteceu, vamos rescindir o contrato, vamos acabar com essa obrigação entre as partes. Além disso, então veja, né, gente, beber dessa fonte da Lei 8666, normal e usual. Analisando os regulamentos de licitação, a gente percebe ainda outros casos, né, onde se prevê a rescisão do contrato. Então, dizendo, ó, eu vou rescindir de acordo com a política de gestão de riscos. Então, a empresa fez alguma coisa que coloca a minha imagem em risco, a minha reputação em risco, não atendeu às minhas regras de integridade,
se fazendo, tem situações de nepotismo. Quando isso acontece, eu posso rescindir. Opa, tem alguma condição prevista na lei anticorrupção que a empresa está fazendo. Práticas antiéticas, práticas não éticas. Aconteceu isso, comprovou, é causa de rescisão do contrato. Uso indevido do contrato. Uma coisa que é muito comum é a empresa tem um valor a receber, que é o contrato, e usa esse contrato como garantia em operações bancárias, para pegar empréstimo. E às vezes não existe essa previsão que isso seja feito, porque vai gerar direitos creditícios e assim vai, algum tipo de fraude, né? Então, pode acontecer que exista esse tipo de vedação, de utilizar esse contrato como garantia para obtenção de crédito. Opa, é isso mesmo que você fez? Então tá bom. Tinha uma vedação, você fez, eu vou rescindir o contrato. Caso a garantia, a empresa tinha que apresentar a garantia e a garantia não se mostrou adequada ou não apresentou a garantia. Vou rescindir o contrato. Ela tinha que manter um seguro, a seguradora falou, não vou manter esse seguro mais não. Opa, então também não vou ficar com o contrato sem garantia. E note que para resolver essas discussões de arbitragem, lembra que eu tenho casos que o contrato já diz que eu vou ter uma resiliação unilateral, mas eu também tenho a possibilidade da rescisão consensual, é o que está lá no Código Civil. E, usualmente, os regulamentos internos de licitação prevêem, para resolver esse tipo de litígio, a arbitragem. Não vai resolver isso na via judicial, resolve na via da negociação, utilizando mecanismos de arbitragem. Legal? Então, em relação à rescisão de contratos, resumindo, a lei de licitação, da lei das estatais, diz que é uma cláusula obrigatória, o Código Civil diz que eu posso ter uma rescisão consensual ou posso ter uma rescisão unilateral, e essa unilateral depende ou de uma previsão em lei ou de uma previsão no contrato. Então, o que a gente percebe é que essas cláusulas contratuais estão sendo definidas nos regulamentos de licitação das estatais, usando como fonte a Lei 8666, além de outros tipos de dispositivo, como esses que eu acabei de comentar com você. Estou fazendo uma pesquisa aí dos regulamentos das estatais, a gente verifica esse tipo de possibilidade de rescindir caso uma coisa dessa aconteça. Pô, a empresa ela foi pega aí, ela me presta serviço e ela está jogando, está adotando uma prática que eu não concordo, está adotando trabalho escravo, está jogando resíduos químicos em nascentes de água. Quando isso acontece, eu não quero ter o meu nome vinculado a essa empresa, ainda que o meu contrato não seja afetado por isso, mas eu não quero ter o meu nome atrelado com essa empresa, eu posso, causa de rescindir o contrato. A gente vê alguns regulamentos internos de licitações tratando esse tipo de tema. Legal? Então é um tema super interessante que a gente zele pela imagem da nossa estatal ter esse tipo de exigência que não está inicialmente prevista na Lei 8666. Beleza? Show, pessoal. Com isso a gente conclui essa aula onde a gente discutiu a rescisão do contrato de trabalho segundo a Lei das Estatais. Espero que tenham gostado da aula e desejo aí um bom estudo a todos.